Olá, meus queridos, boa noite. Voltamos para estudarmos a palavra do nosso Deus, depois orarmos ao Senhor, buscando a sua face, a sua presença. Nós queremos hoje meditar em 2 Crônicas, no capítulo 13. Então, abra a palavra do nosso Deus, a Escritura Sagrada, em 2 Crônicas, no capítulo de número 13, onde vamos meditar. Estivemos falando na última ocasião, no capítulo 20, hoje queremos voltar ao capítulo 13. E nós queremos ler os primeiros 2 versículos, inicialmente, que diz assim: No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Deus abençoe, aplique sua palavra em nosso coração. Vamos pensar assim. Nós queremos observar, e faremos isso em várias ocasiões, nestas terças-feiras, sobre a oração, de que cada vitória que está acontecendo, ela se dá por causa de Deus, por causa do Senhor. A vitória sobre o inimigo se dá porque foi Deus que lutou contra aqueles que se fizeram seu inimigo. Isto está aqui no 13, no 14, no 20, que já estudamos, no 32, que vamos ver em outras ocasiões. Mas o episódio que queremos estudar, começar a estudar hoje, e provavelmente numa segunda e terceira meditação, é a respeito de uma guerra aqui que o escritor apresenta como sendo resultado de conflitos religiosos e não políticos. Antes de adentrarmos, então, as lições práticas que queremos tirar para a vida dos santos de Deus, devemos então lembrar que nós estamos tratando de um reino dividido. Foi dividido no final do reino de Salomão. E apesar de o reino de Israel como uma nação, a sua totalidade, tivesse alcançado como que o seu apogeu em muitos sentidos, como na adoração, a religião em si mesma, o ensino público, a nação sofreu este duro golpe da divisão. Quando o filho de Salomão, Roboão, que reinou após a morte de Salomão, ele se recusou a atender um pedido do povo para baixar os impostos, para reduzir a cobrança. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 12. Acho que vamos ler 1 Reis, no capítulo 12. Vamos ver, observar aqui. 1 Reis 12 e o verso de número 4. Diz assim: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Foi um pedido do povo: alivia, tira de nós os impostos duro, pesado, e nós te serviremos para sempre. Porém, ele não atendeu o conselho dos idosos, ele não atendeu o conselho dos anciões, que lhe disse: olha, atende, e este povo vai te servir para sempre. O verso 6 e o verso 7 diz: Teve Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhas vós que se responda a este povo?
E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Esta foi a resposta dada então pelos anciões. O que você deve fazer é então responder positivamente, baixar os impostos, e eles vão te ser gratos e vão te servir, como diz aí o final do versículo 7. Bem, amados, porém, Roboão, ele foi ouvir os jovens com quem ele cresceu, com quem ele viveu, e então os jovens lhe deram outro conselho. Nos versos 10 e 11 está registrado que eles dizem, diz aí que se era duro o meu pai, eu sou mais duro ainda, eu serei mais pesado ainda sobre vocês, que o meu cinturão é mais largo. O que aconteceu por causa desta resposta de Roboão? Qual foi o resultado? O resultado foi que 10 tribos da nação de Israel, inconformados com aquela dura palavra, dura decisão, se retiraram, as 10 tribos, se desligaram da casa de Israel, se separaram da casa de Davi, melhor dizendo, e elegeram Jeroboão um rei sobre todo Israel, ou sobre estas 10 tribos que agora se separaram de Judá, né? Depois elas são referidas, Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Bem, esse é um fato fatídico, porque estando a nação como no auge, como no seu apogeu, vê, apesar daquele momento que vivia, 10 tribos se retirarem e permanecer Judá, né? Aquela que era a linhagem por onde Deus havia dado as promessas e por onde a herança eterna viria em um trono para sempre. Que desastre! A tribo de Judá, onde estão as promessas em Davi e a sua descendência para um trono que duraria para sempre e nunca deixaria de ter alguém nele e seria estabelecido para sempre nas promessas davídicas e as promessas de Deus ao seu povo como uma nação, a nação de Israel. Amados, como nós devemos ser criteriosos em todas as nossas decisões, uma vez que elas podem estar nos afastando das promessas de Deus, uma vez que elas podem estar nos tirando das bênçãos que decorrem da obediência a Deus, e obediência à sua vontade, ao seu querer para nossas vidas. Pois, como no caso aqui, as quais nós vamos observar, as consequências podem ser extremamente danosas para nossas vidas, numa decisão para a minha vida, na sua decisão para a sua vida e para a vida da igreja. Pode ser muito danoso uma decisão não pensada, sem equilíbrio. O evento também mostra que nem sempre a maioria está certa. As 10 tribos saíram, se afastaram, se desligaram, mas também revela que uma só pessoa, neste caso Jeroboão, ele pode colocar a perder-se a muitos por causa da influência desta pessoa sobre a multidão, como foi no caso aqui Jeroboão. Assim, então, esta nação dividida, nesta nação, Abias, rei de Judá, que aqui é o reino do sul, e portanto
aquela linhagem que pertencia a Davi e a seu filho Salomão. Por onde viria, lembra? O Messias, o Cristo. Do outro lado nós temos a Jeroboão, que reinava agora sobre Israel, as 10 tribos. As 10 tribos. Abias, representando Judá, Jeroboão, 10 tribos de Israel. Agora nós queremos ver, acompanhar hoje a primeira parte destas implicações do afastamento da linhagem por onde Deus tinha feito a promessa de um trono eterno. Então, primeiro, me acompanhe, volte para Crônicas, 2 Crônicas 13, para as lições práticas aqui, a primeira parte delas, de 3, suponho eu. Primeiro, a primeira grande verdade que queremos destacar é que um reino sem sabedoria é um reino de fracassos. Isto Provérbios também ilustra bem em vários dos seus provérbios. Um reino sem sabedoria é um reino de fracassos. O rei Abias era filho de Roboão, que foi filho de Salomão. Roboão, mesmo em sua dureza, o filho de Salomão, ele reinou durante 17 anos em Jerusalém. Se você voltar, nós estamos em 2 Crônica 13, mas se voltar para o capítulo 12 de 2 Crônicas, você vai ler no 13 e no 14 que Roboão se fortificou em Jerusalém e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali colocar o seu nome. Israel, a nação toda, né? Em Jerusalém ele reinou durante 17 anos, porém ele depois veio a morrer. Mas apesar deste reino aí de 17 anos, sabe de uma coisa? Roboão ele foi preservado, a nação foi preservada, apesar do afastamento dele da lei do Senhor também. No capítulo 12, ainda, o versículo 1, nós lemos assim: Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Versículo 7, o versículo 8 vão então falar que Deus os poupou, eles se humilharam. Versículo 6 diz: E se humilharam os príncipes de Israel e o rei, disseram: O Senhor é justo. Então Deus acabou poupando a eles, mesmo que estivessem se afastado do Senhor, mas eles se humilharam. Diz aí o versos 6, verso 7, o verso 8, ele diz: Porém serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos dos reinos da terra. Veja o versículo 12 ainda, 12. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque em Judá havia boas coisas, ou ainda havia boas coisas. Vamos lá, capítulo 13 de Crônicas. Agora, porém, estamos no governo de Abias, filho de Salomão. Abias, em seu primeiro ano do seu reinado. Seu pai reinou 17, Jeroboão está no seu 18º reino, como diz o capítulo 13, verso 1. Abias está no seu primeiro ano de reinado. Interessante. E agora há um conflito religioso que se estabeleceu entre Judá, com Abias, e Israel, sob o comando de Jeroboão. Diz o versículo 3, aí, 2 Crônicas 13, veja o que diz.
E Abias ordenou a peleja contra um exército de varões belicosos de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. Então há agora um conflito religioso estabelecido entre Judá, 400.000, Israel, 800.000 homens valentes. E como nós já havíamos dito, a guerra é apresentada pelo cronista como resultado de conflitos religiosos e não políticos. Ponha isto no seu coração. Ela acontece, a guerra, a luta, em virtude do afastamento de uma vida dentro do padrão divino, para uma vida que nega a lei do Senhor. Lemos lá, capítulo 12, o versículo 1, que houve um afastamento também da lei do Senhor, da parte de Adorão. Depois há, na parte de Jeroboão, este afastamento, como vamos ver, é um conflito religioso. Isto acontece, esta guerra, por causa do afastamento de uma vida vivida dentro do padrão divino, para uma vida que nega a lei do Senhor, nega a vontade expressa de Deus em princípios de vida, em conduta, na adoração a Deus, o Deus único, a sua aliança. E quando isto acontece, o afastamento de Deus, da sua vontade, da sua lei, do seu propósito, dos seus princípios para a nossa vida e conduta, para as promessas de Deus, o que acontece é guerra. O que acontece é algo desastroso, como nós iremos observar agora. Note, primeiro, o rei Abias, ele relembra a aliança de Deus com a linhagem de Davi. Está nos versos 4 e 5. Aí diz: pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de Saul? O rei relembra, o rei destaca ali no monte Zemarim que a casa de Davi, ela tem uma promessa eterna para o trono daquela nação, a casa de Davi. Abias está dizendo que o justo, que o correto era permanecer ao lado da promessa pela casa de Davi, guardando os preceitos de Deus e se guardando da impiedade como servos de Deus. É assim que Abias começa o que eu estou elencando aqui como lições. Há uma aliança de Deus com a linhagem de Davi para sempre. E devemos ficar ao lado de Deus, ao lado da aliança, guardando a vontade de Deus, preceitos, e santificando-se com esse Senhor. Segundo, Jeroboão, ele é um rebelde contra o trono. Abias, ele denuncia o caráter inescrupuloso. Abias denuncia a sagacidade, a violência de Jeroboão. Nos versículos 6 e o verso de número 7, diz que ele se levantou, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. O verso 7 diz que juntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno. Meus amados, Jeroboão era rebelde e ele era contra o trono, diz o rei Abias. Jeroboão, ele se mostrou num caráter inescrupuloso, sagaz, violento.
O rei relembra isto. Ele disse também que Jeroboão, ele só achou vantagem sobre Roboão naquele passado por causa da jovialidade de Roboão e por causa da sua inexperiência. Mas quanto a ele, Jeroboão, ele é um rebelde contra o trono de Deus, contra o trono do Senhor. Terceira lição: Jeroboão graçava na idolatria. Ele fez bezerros de ouro, está no versículo de número 8. Também então o rei relembrou que a multidão do seu exército de Jeroboão não iria garantir a vitória, porque o reino do Senhor estava nas mãos da casa de Davi. Além do que, estavam sob idolatria com o bezerro de ouro que eles carregavam. O versículo 8 diz: e agora cuidai de esforçai-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Eles carregavam os bezerros, eles já tinham sido abominados por Deus. Assim, o que o rei Abias está dizendo é que a vitória será daqueles que estão lutando com Deus ao seu lado. Meu amado, não se aparte de Deus e menos ainda confie no homem, nos objetos produzidos pelas suas mãos, seja o poder bélico, a multidão de amigos, os recursos, a posição social, os deuses, que deuses não são. Cuidado para não se achar lutando com Deus. Ademais, em quarto lugar e último, Jeroboão removeu os líderes oficiais do culto. Versículo 9. Quando nos afastamos de Deus, nós nos afastamos dos princípios elementares da fé e do culto a Deus, ignorando a glória e a santidade do Senhor. Veja que Jeroboão não somente fez deuses para si, como também afastou os oficiais legítimos de Deus para a administração. Os detalhes estão em 1 Reis 26 até o 33, onde nos é dito que em sua astúcia e sagacidade, sabendo que o povo podia voltar a Jerusalém para continuar adorando ali na casa do Senhor em Jerusalém, ele corria então o risco de perder o seu reino. Versos 26 e 27. Por isso ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel, colocou outro em Dan, para que o povo não saísse de Israel e fosse para Jerusalém. Ele constituiu sacerdotes que não eram levitas, não eram da linhagem real, para fazer o sacrifício, para ministrarem. Queridos, como santos de Deus, devemos estar do lado correto, ao lado de Deus e da sua vontade para cumprir os seus propósitos. E o lado certo hoje é o lado de Jesus, seguindo a vontade do nosso Deus. Tenha cuidado, para que ao se afastar de Deus, você não se afastar dos elementos elementares da fé, do culto, ignorando então a santidade de Deus, ignorando a glória de Deus, se afastando do Senhor e se enveredando num caminho cada vez mais distante do Senhor. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de ti, Deus tenha misericórdia de nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.